Caríssimos irmãos e irmãs, a parábola que Jesus nos apresenta hoje, a liturgia apresenta, essa parábola, é conhecida com o título de a parábola dos vinhateiros homicidas. E se percebe logo, que os homicídios que eles cometem. Porém, a parábola, Jesus, ele pega esta parábola, fala, proclama essa parábola, tomando justamente o poema do profeta Isaías, o que vimos na primeira leitura. E toma o poema do profeta Isaías, porque o profeta Isaías era um livro que tanto os sumos sacerdotes como os anciãos do povo conheciam muito. Era um livro que era bastante lido, proclamado, rezado. Podemos até perceber que no momento em que Jesus vai na sinagoga e lhe entregam o livro, é um livro do profeta Isaías. Então Jesus, ele toma e faz essa parábola pegando justamente esse poema que vimos na primeira leitura, e que diz: vou cantar para o meu amado um cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil a encosto, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Da mesma forma como o profeta Isaías canta esse poema mostrando a dureza do coração de Israel, de não acolher a Deus, não acolher a proposta de Deus, de sempre estar traindo, de não produzir frutos de justiça, mas sempre frutos de idolatria. Isaías vem, Deus que vem através e fala através do profeta Isaías e mostra a realidade ali, de modo que o povo mude. Tanto que o Salmo é uma resposta a esse poema, quando diz: arrancastes do Egito esta videira e expulsaste as nações para plantá-la. E foi isso que Deus fez. Deus tirou o povo do Egito e plantou, e levou para a terra prometida. Arrancaste do Egito esta videira e ele plantou em outro lugar, para dar bons frutos. E toda a proposta sempre foi essa, de que este povo escolhido pelos frutos, das outras nações também se convertessem. As outras nações percebessem que esta pequena nação tem um Deus, que é o Deus de Israel, que é o único Deus. Mas Israel, muitas vezes, se deixou levar, fez o contrário, se deixou levar pelas outras nações, acolhendo seus deuses. E toda a história de Israel é assim, uma história de idolatrias e uma história também de entrega total a Deus, de um retorno para Deus. E Jesus aplica a mesma situação quando conta a parábola dos vinhateiros homicidas, e dirige justamente para aqueles que são os vinhateiros. No caso aqui, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, os chefes, os que estão à frente, e que conheciam Isaías. Então Jesus fala na mesma entonação. Um proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, os frutos.
e construiu uma torre de guarda, depois arrendou a vinhateiros, entregou a eles. Quando chegou o tempo da colheita, mandou os empregados para receber seus frutos. Interessante que com o desenrolar, né, da história, da parábola, chega um momento em que Jesus se expõe. Quando diz, né, finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho. Deus que envia o seu filho. Finalmente, ou seja, na plenitude dos tempos, Jesus vem ao nosso encontro, vem ao encontro do homem, na plenitude dos tempos, no momento exato. E que ele está dizendo com esse finalmente para os sumos sacerdotes, de que o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo ali, é a plenitude dos tempos. Mas não conseguem abrir os olhos, não conseguem entender, estão ali com outro intuito. O texto aqui não fala, mas se continuássemos a ler, ia mostrar a reação dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, que ao perceber que Jesus estava falando deles, começaram a planejar mesmo, a matá-lo. Né? Então, finalmente, na plenitude dos tempos, o pai envia o filho. Ao meu filho vão respeitar. Mas fizeram todo o contrário. Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Jesus aqui já fala o que vai acontecer com ele. Agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. E realmente Jesus foi crucificado, foi morto fora dos muros de Jerusalém, a vinha do Senhor. Jesus vai anunciando até mesmo nessa plenitude da graça o que a graça realmente realizou com a sua paixão e morte. O detalhe também desse texto é que ele também lembra a forma como Jesus vai colocando, que lembra uma passagem da palavra de Deus, uma passagem que é o encontro do profeta Natã com Davi, depois que ele cometeu o pecado de adultério e depois que ele até matou, né, o Urias, o marido de Betsabé. E quando tudo se resolveu, ele acolheu Betsabé, resolveu para ele, né? Ele acolheu Betsabé no seu palácio. E aí Deus manda o profeta Natã conversar com Davi. E Natã chega com uma história, porque ele é o rei, tu vai ter que julgar essa situação. A situação é que um homem que tinha muitas ovelhas, muitas propriedades, um homem rico, recebeu a visita de um amigo, e aí ele, não querendo pegar das suas ovelhas, ele pegou a ovelha do vizinho, a única ovelha que o vizinho tinha. E que essa ovelha para o vizinho era muito especial, tratava mesmo como um filho, né? Comia na sua mesa. Então ele, para contentar o amigo, não quis pegar a dele, pegou a do vizinho, matou e serviu. Aí Davi se inflama, né? Pela vida de Deus, esse homem merece morrer. Aí o profeta, esse homem é você, né? E ali revela toda a situação de Davi, e ele percebe o que realmente tinha feito. Se arrepende, pequei contra o Senhor. E daí que saiu aquele belíssimo salmo, Salmo 50, né? Miserere. Jesus faz da mesma forma. Ele chega diante dos sumos sacerdotes, conta uma história, uma parábola. E nessa parábola ele vem com a pergunta: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Ele aplica a mesma situação, fazendo com que eles julguem, com que eles dêem a sentença. Como Davi deu a sentença, pela vida de Deus, esse homem merece morrer. Aí aqui os sumos sacerdotes também inflamados, com certeza mandará matar de modo violento. Olha o detalhe, né? Já mostra que vão matá-lo, vai ser de modo violento, esses miseráveis, né?
de modo violento esses perversos, e arrendará vinho a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E aí Jesus também revela: pois nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui está o ponto desse texto. É uma obra do Senhor. A vinha é uma obra do Senhor. A minha vida é uma obra do Senhor. A sua vida é uma obra do Senhor. E ele completa: isso é maravilhoso. É maravilhoso aos nossos olhos. Porque é maravilhoso aos olhos do Senhor. A obra de salvação é maravilhosa aos olhos do Senhor. Nós não temos dimensão, não temos ideia, como eles não tinham, do que significaria o fato de ter: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e o crucificaram. Jesus está dizendo: eu sou a pedra angular que vocês estão rejeitando, a pedra principal dessa construção e que vocês estão rejeitando, mas isso é obra do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. A nossa salvação, a salvação que o Senhor fez para nós, nos deu, o fato de ter dado sua vida por nós, é uma obra maravilhosa, que não temos nem adjetivos para definir. É algo extraordinário. Eu estava nesses dias lendo um livro, e contava um livro sobre Nossa Senhora, né? A mãe do Salvador, né? E o autor contava a história de um santo, agora me esqueci o nome do santo, e que nessa história o santo teve, Deus concedeu a ele, Jesus concedeu a ele a graça de ver o céu. E quando ele viu o céu, teve essa experiência de ver o céu, ele exclamou: basta, já basta, está ótimo, está basta. E aí Jesus olha para ele e diz: mas como você é mesquinho, né? E eu achei interessante, Jesus, né, mostrou o céu para ele, ele olhou, ficou espantado, ficou admirado, mas disse: basta, está bom. E Jesus diz: como você é mesquinho, você se contentou com um pouco, é muito mais do que isso, é muito mais. O céu é muito mais, a graça é maior, por isso é admirável aos nossos olhos, é algo grande, algo grandioso que nós não conseguimos dimensionar. Por isso o céu vai ser sempre essa eterna surpresa, Deus nos surpreendendo, e é algo que já deve aqui a gente começar a desejá-lo, a almejá-lo, a querer mesmo. É isso que eu quero para mim. Senhor, eu não consigo te amar, mas eu quero. Senhor, eu sou esse vinhateiro que não consigo cuidar da tua vinha, mas me dê a graça de cuidar. E não cair nessa mesquinhez, não cair nessa situação que infelizmente os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, e também esses que o profeta está dizendo, caíram no orgulho e na ingratidão. A ingratidão. A ingratidão, ela é justamente uma amostra, vamos colocar assim, né, da nossa falta de fé. A minha falta de fé me impede de amar. A minha falta de fé me impede de ser grato. Nós costumamos a rezar dizendo: Senhor, aumentai a minha fé. Eu estou dizendo: Senhor, aumentai o meu amor por ti. Porque o fato de amar a Deus é uma expressão da minha fé. Eu quero, Senhor, te amar, mas meu amor é pouco. Porque quando eu acredito no amor, naquilo que eu tenho fé. Se eu acredito no amor que eu tenho, no caso aí vocês, o amor que vocês têm uns pelos outros, esposo e esposa,
filhos e pais, é dizer: eu tenho fé, eu acredito em você, eu acredito no seu amor, mesmo limitado, mesmo cheio de falhas, mas eu acredito. Agora, avaliar o amor de Deus que não tem falhas, é nos lançarmos nesse amor, é acreditar mesmo com as nossas limitações, me colocar. Isso é cuidar da vinha. É o que o salmista canta quando diz: convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. É um pedido: eu quero te amar, Senhor, então converte-me, muda meu coração, convertei-nos, Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Tu, único, que pode fazer isso. São Paulo mostra a consequência, vamos dizer assim, dessa oração, quando ele diz: não vos inquieteis com coisa alguma. E a gente realmente se inquieta com tudo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, a gratidão. Eu apresento ao Senhor as minhas súplicas, as minhas necessidades, mas já apresento agradecendo, porque eu creio, e porque eu sei que Ele me ama, que eu não sou mais um, que eu não sou um número, que eu sou uma pessoa amada por Deus, que Ele sabe o meu nome. Eu te chamo pelo nome, estás gravado na palma da minha mão. Então apresentai as vossas necessidades acompanhadas de gratidão, de ação de graças. É o meu Senhor, eu estou me dirigindo a Ele, sou grato a Ele, Ele é o meu Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, se voltardes para nós, se voltardes para mim, eu serei salvo. Se voltardes o teu olhar para mim, eu saio dessa situação, eu creio em Ti. Eu saio dessa minha situação de soberba, dessa minha situação de ingratidão, dessa minha situação de desespero, seja o que for. Deus conhece o teu coração, não adianta eu ficar aqui elencando, jogando coisas, não. Deus sabe o que passa em você. É voltar-se para Ele e acreditar: serei alcançado, serei salvo, serei tocado pela graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, por toda a ação apostólica da Igreja, ou melhor, ao Senhor da vida, façamos com confiança nossas preces e rezemos: Senhor da vida, atendei nossa prece. Senhor da vida, atendei nossa prece. Por toda a ação apostólica da Igreja, que visa defender e promover a vida, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Pelas pessoas que direta e indiretamente
contribuem com a cultura de morte, a fim de que tenham suas consciências iluminadas pelo Espírito Santo. Senhor que dará vida, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Por todos que perderam o sentido de suas vidas, para que descubram em Cristo a resposta que anseiam, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Pela igreja que é missionária, a fim de que a todos os agentes o anúncio de Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Atendei, ó Pai, as nossas preces, orações e súplicas, que com ação de graças colocamos diante do vosso altar por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, apresentemos ao altar do Senhor as nossas intenções e também coloquemos a nossa generosa doação para continuarmos com esta nossa obra de evangelização. Mão na terra e um coração além deste céu, e a semente que brota em um germe de eternidade vai brotando, crescendo, esperando